Luiz, bom, vamos falar sobre o Rui Facó. O Rui Facó é uma figura meio emblemática, você até chama aqui, uma expressão do Gramsci, do intelectual orgânico, mas ele foi uma espécie muito rara de intelectual, que era muito comum nos anos 50, 60, que era aquele intelectual engajado, que tinha uma participação política muito intensa, né? Quer dizer, como a gente poderia definir um pouco sobre o Rui Facó? Maurício, eu acho que o Rui é realmente essa figura que tinha esse viés gramsciano, porque ele incorporava um intelectual orgânico, ele estava na organicidade do partido. No entanto, ele não era panfletário. Você pega os textos do Rui sobre os mais diversos temas e você vê que ele argumenta sempre, ele parte de teses e parte para a argumentação e defende seu ponto de vista, que a maioria deles tinha um alinhamento, sem dúvida, com o partido, mas não é panfletário. Isso que me chamou muita atenção quando eu pesquisei alguns textos do Rui, principalmente nos jornais, que eram todos os jornais do partido, e em especial no Novos Rumos, onde ele teve uma fase de muita produção, tanto como redator, como editor, mas também como pensador, como ensaísta. Ele vem de uma região que, à época, hoje menos, mas à época era uma região paupérrima do Ceará e de difícil acesso de informações, né? Quer dizer, até os 14 anos ele fica em Beberibe, né? Quer dizer, como é que forma essa formação intelectual do Rui Facó? Pois é, uma coisa que me chamou a atenção é de fato o percurso que o Rui fez de Beberibe, depois Salvador, depois Rio, depois Moscou e depois a volta dele ao Brasil, quando ele retorna já como um intelectual muito amadurecido, mas também, ao mesmo tempo, muito alinhado às questões, às teses estruturais do PCB. Essa formação do Rui, até onde eu alcancei, foi um investimento, uma decisão, digamos, política do pai dele, porque não foi uma prole enorme e os recursos escassos. Então, o Rui era o filho mais velho. Então, houve uma decisão, de fato, do Gustavo Facó de investir no Rui e de fazer com que ele fosse a Fortaleza, onde ele iniciou no curso de Direito da Universidade do Ceará, à época Universidade do Ceará, hoje Federal do Ceará. Ele faz o primeiro semestre e o segundo em Fortaleza e depois migra para Salvador, onde, de fato, ele concilia sua atividade na universidade com a experiência no jornal dos Diários Associados e também a militância no partido, onde ele passa a compor uma célula do partido na Universidade de Direito, e é lá que ele conhece, me parece, uma pessoa que o influenciou profundamente, que foi o Armênio Guedes, naquele momento. E em seguida, quer dizer, em seguida não, anos depois eles vão para São Paulo, para o Rio de Janeiro, o Rui, no caso do Rui, e o Armênio para São Paulo, onde a militância e o exercício intelectual e jornalístico alcançam um grau de muita eficácia, muita eficiência. É interessante essa ligação da intelectualidade naquele momento com as estruturas do Partido Comunista, né? O Partido Comunista, de certa forma, é formado por criado por um intelectual que é o Astrogildo Pereira, né? Mas tinha na sua base pessoas ligadas mesmo ao povo, né? Sindicalistas, enfim, como era essa convivência desses intelectuais com essa camada da população dentro do partido? Quer dizer, como era isso? O Rui participa muito disso ali nos anos 40? A partir dos anos 30 mesmo, em Salvador, depois aí, anos 40, 50 e até o início, então, dos anos 60. Eu acho que o partido, o PCB, ele criou as condições objetivas para uma militância de um lado, mas também do outro lado, para que os intelectuais, os pensadores, os formuladores crescessem, pensassem, discutissem, elaborassem e, principalmente, publicassem. Quer dizer, o Rui publicou muito, o partido se preocupou muito com isso, porque tinha jornais, tinha editoras que faziam com que os intelectuais do partido exercitassem essa parte do intelecto. Então, me parece que era um cenário muito efervescente de ideias, mas também, ao mesmo tempo, defendendo
teses, por exemplo, como reforma agrária, que é uma questão, na obra do Rui, no discurso do Rui, uma questão recorrente. Ele sempre debateu muito isso e defendeu na perspectiva desse alinhamento com o partido, o que reforça a ideia gramsciana do intelectual orgânico. E tinha muita gente nesse barco aí, porque você tinha ali participando do Partido Comunista naquela época, Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, Graciliano Ramos, o Carlos Drummond de Andrade, que não chegou a ser do partido, mas que teve ali um namoro também. Quer dizer, a Raquel tinha uma certa queixa ao Partido Comunista, né? Porque tentou fazer alguma revisão a um livro dela. Sim. Né? Mas o partido, de certa forma, tinha uma postura de liberdade de escrita junto a essas pessoas. É curioso isso, Maurício, porque eu entrevistei algumas pessoas do partido, Gazaneu, por exemplo, que foi um grande jornalista intelectual e operário também, porque todos eles trabalhavam dentro dos meios de comunicação do partido, e não se percebe ostensivamente uma abordagem explícita direta que desse um viés de censura ou de alinhamento, não. Existia uma convergência natural, uma convergência de ideias e de pensamentos. Eu acho que o caso da Raquel é um caso muito, eu não diria único, mas um caso muito especial, né? Onde ela não aceita ser revisada numa crítica a uma obra sua que iria ser publicada no momento seguinte. No caso do Rui, isso não aparece em nenhum momento. Porque o Rui também, em alguns momentos, ele é digamos, um ghostwriter de pessoas do partido e ele falava em nome do partido em muitos momentos. Então, isso não é claro, eu não consegui localizar isso analisando os seus trabalhos, principalmente em Novos Rumos. Então, pode ter sido, quer dizer, esse viés stalinista de opressão, de censura, de alinhamento, de controle, não, na minha pesquisa isso não aparece claramente. O Rui é interessante porque, embora ele tenha uma produção intelectual muito intensa de imprensa, ele começa a publicar em livros mesmo, né? O primeiro livro dele, Brasil Século XX, já um pouco assim, não tardio, mas já como um intelectual amadurecido. Quer dizer, isso também é uma opção dele. Como é que se dá essa forma de divulgação dos trabalhos, digamos assim, mais pensados dele? A gente analisa na Tribuna Operária, nos jornais do partido anteriores, a Voz Operária, e você vê muita presença do Rui. Quer dizer, ele sempre produziu bastante. Então, existe hoje uma quantidade de textos do Rui distribuído em várias publicações do partido e em outras que não eram do partido, como, por exemplo, a Revista Brasiliense. Ele publicou alguns ensaios na Revista Brasiliense, inclusive uma proposta de capítulo inicial para cangaceiros e fanáticos, que aparece na Revista Brasiliense. Então, ele produziu bastante. Agora, a publicação tardia me parece que decorre também das condições objetivas da época, das condições econômicas e talvez, como ele tinha a necessidade de se autofinanciar, porque ele era uma pessoa que estava ali sem um amparo, como alguns intelectuais contemporâneos da época que tinham uma infraestrutura familiar, ele, no caso do Rui, não. Então, isso me pode vir a ser uma hipótese que explique por que ele começou a publicar tão tardiamente. E o curioso é que Brasil, século XX, que é seu primeiro livro formal, decorre de uma contratação. Ele foi contratado para escrever esse livro, que é publicado na Argentina, no Brasil e depois traduzido para vários países. E que é um livro maravilhoso, é um ensaio gostoso, pequenininho, muito bem elaborado. E se a gente analisar as condições de pesquisa da época, onde não existia Google, não existia internet, não existia acervos públicos, você vê o esforço fantástico do Rui de argumentar em cima de dados. Em Brasil, século XX, a pesquisa dele com base de dados me surpreende pelas condições conjunturais da época, onde os acervos eram muito precários e os dados eram muito precários. Então, eu sempre considerei na análise do Rui, da obra do Rui, as condições conjunturais e macroeconômicas daquele período em que ele viveu e mesmo assim, ele nos deu muita coisa, principalmente no seu belíssimo ensaio Cangaceiros e Fanáticos.
Pois é, o Cangaceiros e Fanáticos terminou tornando-se um clássico e há quem faça determinadas restrições ao texto, né, Eu, particularmente, como leitor, né, nunca consegui ser outra coisa na vida, como leitor, eu acho uma análise muito lúcida do fenômeno e que, de certa forma, explica que não existem esses cangaceiros e esses fanáticos a não ser pelo advento social em que eles vivem. Né? Quer dizer, é a tese básica do livro. Quer dizer, como é que a gente poderia analisar essa tese hoje? Eu acho que, veja bem, Cangaceiros e Fanáticos ele começou a ser escrito no final dos anos 50, foi depurado no começo dos anos 60 e publicado em 63. E essa visão do Rui está muito à frente do seu tempo, porque é uma visão muito dialética do processo de construção desses dois fenômenos que ele aborda. O fenômeno do cangaço, o fenômeno que se chama de fanatismo, que algumas pessoas hoje na academia criticam por achar que a expressão é inadequada, mas para aquela conjuntura, para aquele cenário, ela é absolutamente precisa e exata. Então eu considero um ensaio de muito fôlego, um ensaio brilhante, bem elaborado, e principalmente esse viés do jornalista Rui Facó, que está presente na sua obra, é a preocupação dele sempre argumentar a partir de fatos consistentes. Você vê que a pesquisa em hemeroteca e a pesquisa bibliográfica do Rui, e também ele trabalhou com fontes primárias nesse livro para construir sua história, é muito consistente. E ele sempre se preocupou, e aí o jornalista Rui está presente, em argumentar a partir de dados e de informações, e que reforça aquela coisa de que o panfletarismo nunca foi uma coisa recorrente no Rui, embora aqui ou ali ele escorrega um pouquinho, mas faz parte da própria ação onde ele se inseria, que era o contexto do partido. Eu nunca li o século XX, o Brasil século XX, mas o Cangaceiro e Fanáticos sempre foi um livro meio que de cabeceira, eu sempre recorri. E uma coisa que me chamou muito a atenção, lendo o seu livro, onde são transcritos vários textos do Rui Facó, e sobretudo os textos de imprensa dele, o que eu percebi é que não é que haja uma dicotomia, mas o que existe é uma linguagem bem mais apurada na hora que ele senta para escrever o romance. Né? O jornalista ele tem uns conceitos maniqueístas mais profundos, mais latentes, mais visíveis. Né? No Cangaceiros e Fanático aparece mais um analista mesmo, um cara que se debruça sobre o fato e diz, olha, né? E mesmo a defesa que ele faz da recorrente no Cangaceiros e Fanáticos da reforma agrária, ele faz com base disso, né? Com base exatamente nessa coisa, que é exatamente essa falta de uma sociedade mais igualitária do ponto de vista agrário que resulta nesses fenômenos todos de misérias. Sem dúvida. Né? Quer dizer, não são dois Ruis, mas como é que esse Rui trabalhava nessas duas pontas? Eu acho que ele conseguia sair muito bem dessa, não digo tarefa, mas dessa sua tese que ele era do partido, mas era também principalmente dele. Então, dentro do PCB, o Rui Facó foi a pessoa que mais se debateu, não diria mais, mas se debateu com muita ênfase na questão agrária, porque ele via na questão agrária, na questão da concentração, na questão que se fundava nas capitanias hereditárias, um problema estrutural do Brasil, sem o qual, sem resolvê-lo, nós jamais nos emanciparíamos e criaríamos condições de convivência, de sociedade com um mínimo de dignidade. Então, ele via na questão do campo um problema agravado, um problema estrutural e a raiz de muitas mazelas do país. Me parece que essa visão é muito correta ainda hoje, onde o país não conseguiu resolver essa questão. Você vê que, se nós compararmos a colonização do Brasil com a colonização de outros países, vemos que nós fundamos na colonização essa aberração que concentra a propriedade da terra na mão de poucos em detrimento da grande maioria. Pode parecer um discurso que nos remete para os anos 50, mas infelizmente isso ainda é uma coisa recorrente no Brasil. Então, o Rui, nesse sentido, a despeito, e não é o despeito aqui, não é uma questão negativa, alinhado ao partido, ele conseguia ter essa visão emancipadora.
e uma visão estratégica para a construção de um país com dignidade, sem diferenças estruturais tão agravadas como é ainda hoje o nosso país. É uma visão muito interessante. Viana Mug, do Pioneiros e Bandeirantes, ainda está atual. Atualíssimo. Não, perfeito. Perfeito, não tenha dúvida. A questão da colonização, a nossa fundação explica muitas mazelas do país. O livro surge num momento trágico também, né? Que foi publicado poucos meses depois da morte acidental do Rui, né? Que ele sofre o acidente do avião que cai, né? Na Sim. Cordilheira dos Andes. Ele morre e logo em seguida, o livro estava no prelo, né? Logo em seguida é lançado o livro, né? Mesmo assim, tornou-se um livro clássico do ponto de vista da sociologia, da antropologia. Sim. Né? Quer dizer, como é esse fenômeno também? Pois é uma coisa estranha, porque antes do Rui fazer a viajar, na verdade a viagem do Rui, ele aproveitou a viagem para fazer uma série de reportagens para Novos Rumos, mas também estava viajando como delegado do PCB para participar de um evento do PCB no Chile. E o sinistro aconteceu na Bolívia, na Cordilheira dos Andes, mas antes de sair do Rio de Janeiro, ele já havia revisado na editora do Enio Silveira, na Civilização, os originais. Então já estava tudo preparado para, no retorno dele, o livro ser lançado. E o lançamento do livro foi póstumo, sem a presença do autor. Então tem muitas teorias, se construiu na época muitas teorias em relação à questão do acidente, porque naquela conjuntura de março de 1963, a América Latina vivia uma grande correlação de forças entre os dois blocos, quer dizer, vivíamos o ápice da Guerra Fria, de um lado o bloco soviético, de um lado os Yankees, e a América Latina virou um celeiro de disputa estratégica. E nós tínhamos o evento de Cuba acontecido há alguns anos. Então, tudo isso era um caldeirão que fez com que o acidente do Rui, no avião do Lloyd boliviano, que era sublocado da Air France, com vários cubanos a bordo, então isso aí foi muito fértil para se construir várias teorias conspiratórias em relação ao acidente em si. Mas um fato, e isso está documentado em livro publicado nos Estados Unidos, é que os primeiros as pessoas a chegarem no local do acidente foram, de fato, pessoas do consulado americano na Bolívia. Que eram agentes da CIA, que era o comum na época. Exato. Há uma coisa interessante, porque você teve, inclusive, uma convivência pessoal com a família do Rui Facó. Como se afastar um pouco dessa intimidade, dessa convivência mais próxima com o personagem, para levar o personagem mais real possível à biografia? Pois é. Veja bem, eu sou originalmente jornalista, mas na construção desse trabalho existe uma carga de passionalidade que eu não nego, não escondo. Então, há um relacionamento emocional com o autor, porque eu comecei a conhecer a obra do Rui, principalmente Brasil, século XX, dentro da biblioteca do Rui Facó em Bibiribe, quer dizer, da família do Rui Facó em Bibiribe, principalmente porque a Ana Facó, que era a irmã mais nova do Rui, me abriu todo o acervo. Então, eu tive um acesso privilegiado. Isso há muitos anos. E esse compromisso emocional eu assumi na minha adolescência. Quer dizer, faz muito tempo. Essa coisa foi maturando. Tanto que o processo de pesquisa foi muito lento e muito penoso, porque eu trabalhei principalmente com fontes primárias e era muito difícil emendar os pontos, os nós, né? Então, eu até devo agradecer aqui nessa entrevista ao meu colega jornalista Inácio Almeida, que me ajudou, foi um farol na pesquisa, porque ele me apontou muitos caminhos, muitas fontes que me ajudaram a resgatar essa memória do Rui. Então, eu diria que para mim é um prazer enorme ajudar a restaurar essa memória, porque é um autor extremamente original, brasileiro e também, de certo modo, pouco conhecido, talvez até muito conhecido mais no Sudeste, na Academia do Sudeste, São Paulo, Rio, Brasília. Eu já mudei Brasília de região, mas isso aqui é uma licença poética.
E o restauro dessa memória é uma contribuição que eu dou a essa figura que eu considero impecável, do ponto de vista intelectual. Então, há uma carga passional, sim, explícita, que realmente não nego, dessa relação com a personagem. O que a gente conhece dele, basicamente, é o Cangaceiros e Fanáticos. Agora, há alguma intenção, algum projeto, alguma coisa de rever esses textos jornalísticos dele e, pelo menos, darem um tratamento, fazendo um livro mesmo, com pelo menos uma seleção desses textos? Pois é, eu acho que isso é uma tentação, porque no processo de pesquisa eu tive acesso a um acervo fantástico do Rui, distribuído em vários jornais, principalmente em Novos Rumos. E isso daria certamente uma bela coletânea, um belo estudo sobre essa produção dispersa, organizada de modo temático. Porque ele era ensaísta, ele era crítico literário, ele chegou até a fazer roteiro de um filme sobre o partido, ele roteirizou o filme fotografado pelo Rui Santos, que era seu colega nesse projeto, e tem muita coisa dele produzida. Tem ensaios com viés acadêmico, mesmo ele não tendo essa preocupação de ter um trabalho acadêmico, mas tem ensaios com esse viés acadêmico, muitas resenhas, e eu acho que isso é uma tentação, mas não há um projeto objetivo sobre isso agora. É um desafio. Bom, Luiz, foi um prazer conversar com você aqui e resgatar o Rui Facó, que é intelectual com quem eu sempre convivi. Como leitor, claro. Maurício, obrigado pela oportunidade de falar sobre o Rui. Essa minha, eu não digo obsessão, mas esse meu investimento pessoal na figura do Rui é uma modesta contribuição ao resgate dessa memória de um intelectual muito importante na sociologia brasileira, mesmo ele não sendo sociólogo. Obrigado.